E obviamente que no nosso vocabulário, intimidade é uma relação próxima. Quero tomar por base esse texto para falar-lhes sobre improváveis, mais íntimos. Diga comigo, improváveis, mais íntimos. Quando nós observamos todo o contexto, os irmãos hão de convir que a Bíblia nos fala de um relacionamento ímpar. A Bíblia fala sobre a proximidade do Criador com a criatura. Diz a Bíblia que o relacionamento desde a criação entre Deus e o ser humano era muito estreito, havia uma intimidade inseparável. Se nós observarmos, a Bíblia fala que o pecado afastou o homem de Deus, quebrando este relacionamento. A Bíblia nos mostra que o homem foi destituído, afastado da glória de Deus, da sua presença. Isso implica a dizer que o relacionamento foi quebrado entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus. O que me chama a atenção é que o próprio Deus, ele ultrapassa os nossos limites de compreensão, porque na verdade, tendo em vista a razoabilidade, o entendimento humano, quando se há um rompimento, quando se há uma quebra de relacionamento, é natural que o ofensor busque ou procure o ofendido, que o ofensor se aproxime do ofendido e lhe peça perdão. Mas os irmãos hão de convir que neste relacionamento entre Deus e criatura acontece o contrário. A Bíblia mostra que pela justiça o homem, o ser humano, era para ser extirpado logo ali. Mas o relacionamento de Deus é tão imensurável com o ser humano, que a Bíblia diz que Deus o expulsa da sua presença, mas não desiste dele. Com o passar do tempo, os irmãos hão de perceber que Deus tenta se aproximar deste ser humano, reatar o relacionamento. No capítulo 6 do Gênesis, a Bíblia diz que quando Deus desce para observar o comportamento da geração humana, há uma decepção generalizada, ao ponto que a Bíblia diz que toda a raça humana ofendia a Deus pelo seu comportamento. Se nós observarmos, então Deus resolve impor a sua justiça. Vou dar cabo, vou desistir do ser humano, pois é má os seus pensamentos, os seus desígnios. Então Deus propõe desistir, Deus propõe de buscar, porque ele mesmo sendo ofendido, ele vai ao homem e o homem o recusa. Então Deus diz, eu vou dar cabo, vou acabar, vou tirar o homem da terra, eu me arrependo de havê-los criado. Então quando Deus decide abrir mão do relacionamento, o amor fala mais alto de novo. Então a justiça vem, mas por este amor Deus preserva 8 almas entre todos os seres humanos, para que depois de algum período, a Bíblia diz que resolve Deus dar oportunidade ao homem de se voltar para ele. Então aí vem o advento de uma geração, do governo humano, quando Deus, por conta deste relacionamento, resolve devolver ao homem tudo que antes ele tinha perdido, o domínio, o governo sobre a terra e sua criação. Então é quando a geração de Noé tem a oportunidade de reatar, de reaver a intimidade e se aproximar de Deus. Mas o capítulo 11 do Gênesis mostra que esta geração não atentou para isso,
muito pelo contrário, tentou se esquivar, provocando a santidade de Deus, provocando o castigo. É quando Deus resolve abrir mão, deixar estas gerações chamada pecadora e confusa para trás. Mas Deus poderia desistir deste relacionamento. Então a Bíblia diz que por conta deste relacionamento, então Deus resolve fazer o quê? Gerar um povo seu, especial, um povo que ia ser chamado pelo seu nome, um povo que teria a aproximação, aonde Deus ia se aproximar de novo do ser humano. Então Deus chama a Abraão para da história e das entranhas de Abraão gerar um povo chamado Israel, um povo cujo Deus pudesse se aproximar e se voltar ao ser humano. Mas o contexto diz que com o desenvolvimento de Israel, ele desce para o Egito. Cerca de 430 anos, este povo especial, que era um povo único, que adorava um só Deus, o Deus dos céus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, quando este povo agora está no Egito, é conhecido como hebreu. O hebreu, na ótica egípcia, no contexto da fé judaica, hebraica, é um povo do outro lado do rio. Na etimologia egípcia, era um povo sem morada fixa, um povo de um Deus estranho. Então, quando este povo se estabelece no Egito, então é conhecido como um povo sem identidade física, sem identidade própria. Então, quando estes são tirados da terra do Egito por 430 anos sofrendo, então agora Deus resolve tirar este povo do Egito para levá-los para uma terra que mana leite e mel. Veja que foi no período do deserto que começa Deus estabelecer princípio de aproximação com Israel, através de rituais, através de uma tribo, através de um povo, através de sacerdotes. Os irmãos hão de convir que o livro de Levítico foi dado a Israel como um meio de aproximação. Para quê? Para que o povo pagasse as suas ofertas para cobrir o pecado, porque até então o pecado lá do Gênesis estava descoberto, o homem não sobressaía sobre ele. Então, quando agora o povo está no deserto, vem o contexto egípcio, o levítico, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado. Para quê? Para que o povo se purificasse, para se aproximar de Deus. Então, quando o povo se estabelece em parte do deserto, que vem agora o tabernáculo, então Deus diz a Moisés: das 12 tribos, uma vai ser diferente, a tribo de Levi. A tribo de Levi, de onde vem Moisés e Arão. Então, a tribo de Levi vai ficar no meio de todas, o centro aonde eu vou me aproximar. Ou seja, só quem é da tribo de Levi pode se aproximar a mim. Só Arão pode chegar no meu lugar santo, ter uma relação próxima comigo, e por meio dele eu perdoarei todas as outras. Ou seja,
todo Israel não tinha o direito de se aproximar de Deus, só chegava de longe. Só um homem ou os seus descendentes poderia ter esta aproximação. A tribo de Levi é instituída por Deus para este propósito: manter chama acesa, a viva chama do amor e da justiça. Esta era a responsabilidade da tribo de Levi, manter viva a chama, dentro de todas as demais, o amor e a justiça. Veja que só quem conseguia se aproximar, ofertar, sacrificar, adorar, mas próximo, eram os levitas, era o grupo descendente da família de Levi, cujo Deus escolheu. Quando o povo sai do deserto, que se estabelece na terra prometida, este povo agora começa a ser conhecido por Israel. Então, quando o negócio, o relacionamento começa a se estreitar, então vem o desejo, com o advento de Salomão, de edificar um templo para Deus, aonde Deus desceria, aonde Deus habitaria. Vejam que quando o templo foi estabelecido, o negócio ficou tão estreito entre Deus e Israel, que na inauguração, como nunca tinha acontecido, a glória de Deus vem, a presença, Deus se aproxima de Israel, do seu povo, a ponto que a glória foi tamanha, a presença de Deus foi tanta, que a Bíblia diz que quem estava sacrificando dentro do santuário sentiu tanta presença que caíram, não ficavam de pé. Quem estava fora do templo, adorando, esperando a resposta, pegou lá também, e eles não podiam entrar porque a glória estava no lugar. Quando a glória enche a casa, então Deus diz que os meus ouvidos estão atentos e os meus olhos fitos a toda a oração que se fizer neste lugar. Então, quando o povo se voltou, então Deus diz: quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, do céu eu os virei e perdoarei os seus pecados. Então Deus resolveu se aproximar, mas dependia de um único homem, uma vez no ano. Israel não está pronto, coloca um véu. Só um homem da tribo de Levi, conhecido como sumo sacerdote, poderia entrar. Só ele poderia entrar no lugar santíssimo. Então a Bíblia vai mostrando, e com o passar do tempo, Israel não foi suficiente para manter o relacionamento. A Bíblia diz que Israel decepcionou a Deus. Israel quebrou o relacionamento. Adão decepcionou e sua geração. Noé, a geração decepcionou com o advento da Torre de Babel. Agora Deus cria um povo especial. Este povo prefere adorar Baal do que a Deus. O povo não quis se aproximar de Deus. Aí vem o cativeiro. Veja que a própria tribo de Levi deixou a chama apagar. Já não existia mais amor e nem justiça. Foi quando um jovem da tribo de Levi
atuava em servir água, cuidar de roupa. Porque, usando um contexto gráfico, só para os irmãos entenderem, o sumo sacerdote tinha sua equipe para o sagrado. Os sacerdotes, responsáveis pelos holocaustos, e os levitas, que cuidavam da água. Isso aqui era serviço de levita. Cuidava da porta, cuidava da roupa dos sacerdotes e era responsável pelo louvor. Veja que a tribo responsável pela adoração, para chamar a atenção de Deus, eram os levitas. Mas a chama apagou. Foi aí que Abacuque não aguenta a frieza. E Abacuque reclama com Deus. O que eu acho lindo é que Abacuque não procura culpados. Ele poderia dizer: a culpa é de fulano, não. Quando ele viu que Deus estava se afastando, e o povo mais de Deus, aí ele se tranca e vai orar. Na ótica da hierarquia, Abacuque seria improvável entrar na história. Porque Abacuque não estava no alto clero, na nossa linguagem atual. Abacuque não estava no topo da conjuntura sacerdotal. Era simplesmente um servidor de água. Era improvável. Mas não aguentou a ausência de Deus. No meio da crise, gente, sempre tem algum improvável que ainda é íntimo. A Bíblia diz que quando Abacuque sentiu que o povo estava não mais como era, ele não aguenta e ora por um período e Deus não lhe responde. Ele sai da oração, entra no grito, no clamor, e Deus não responde. Aí ele rasga o verbo e diz: até quando eu vou clamar? E o Senhor não vai me ouvir. No meio do caos, tinha alguém íntimo de Deus. Aí Deus não vai na alta cúpula. Deus vai a Abacuque e diz: eu respondo a você, filho. A você eu respondo. Será que o Senhor não está vendo que dentro do teu povo não tem mais amor? Não tem mais justiça, a lei se afrouxou, e parece que o Senhor não está nem aí para o que está acontecendo. Aí Deus diz: filho, eu vou fazer uma coisa tão grande, eu vou trazer um avivamento tal, filho, que quem vê não vai acreditar. Eu não vou desistir do meu povo. Aí Abacuque vai questionando, Deus respondendo. Quando Abacuque entendeu, ele disse: então tá certo, Senhor, eu vou voltar para a oração, eu vou continuar sendo íntimo e vou aguardar o que é que o Senhor tem para me dizer. Quando chega no capítulo 3, ele entende. Ele diz: ouvi a tua voz. Só ouve quem é íntimo. Por isso que Davi, no Salmo 25, ele diz que a intimidade de Deus é para os que o temem, a quem ele revela a sua aliança. Ou seja, sempre tem: eu vi a tua voz e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. Se é preciso apertar, aperta! O cativeiro vem. Os caldeus destroem o lugar de adoração. O templo é jogado por terra. Os sacerdotes, diz a Bíblia, que choravam. 70 anos se passam. Quem ficou em Jerusalém ficou na miséria. Outros fugiram para o Egito. E quem foi para o cativeiro não podia mais adorar. Não tinha relacionamento com Deus.
não tinha intimidade. 70 anos se passam. Israel só aos pedaços acostumou na cultura e na convivência caldeia. Aí Deus sentiu falta do relacionamento. Aí Deus vai lá e tira eles de volta. Quando Deus traz Israel de volta para Jerusalém, a Bíblia diz que o povo não deu atenção à intimidade de novo, nem ao relacionamento. A Bíblia diz que agora o povo estava preocupado em morar em casas bonitas. Porque lá na Babilônia eles aprenderam a comercializar. Quem foi para o cativeiro não vivia tão ruim lá, porque tinha a proteção e o sustento de Nabucodonosor. Só que lá eles aprenderam e se acostumaram em comercializar, a ponto que quando retornaram, nem todos quiseram voltar. Só que quando Deus os trouxe, era que Deus queria ouvir de novo louvor. Era que Deus queria ouvir de novo adoração. Mas quando eles voltaram, não ligaram para isso. Começaram a investir no seu próprio egoísmo. Pegavam areia fina, pegava pó de mármore, pegava o melhor material de construção e fazia as suas casas luxuosas. E a casa, o lugar da intimidade, continuava jogado aos pedaços. Aí Deus usa o profeta Ageu para adverti-lo. Ageu, o povo não está querendo recomeçar. Eu estou querendo, mas o povo não quer. Diga aos sacerdotes levíticos que desperte o povo. Diga a eles que eles estão preocupados com as vossas casas luxuosas e apanalhadas, mas a minha casa está abandonada. Ageu, digam a eles que subam o monte e corte madeira para recomeçar. Tem subidores de monte aqui? Tem. Mas Israel não foi mais o mesmo. Aí o tempo foi passando, perdeu a liberdade. Aí vem o Império Grego Macedônio. E com 64 anos aproximadamente antes de Cristo, o general romano Pompeu domina tudo aquilo ali, conquista toda a área de Israel. Israel agora é subalterno a Roma. Então, para ser subalterno de Roma, sem sofrer e poder cultuar a Deus, tinha que mandar impostos para Roma. Então agora a tribo de Levi, neste período intestamentário, entra em evidência de novo. A Bíblia diz que agora o sumo sacerdote torna uma figura não só religiosa, mas política e religiosa. Porque os judeus agora poderiam continuar oferecendo sacrifício ao seu Deus, mas tinha que pagar impostos. Então agora Herodes vem reinar na Judéia. Quando Herodes vem reinar na Judéia, do norte a sul, aí agora o sumo sacerdote é uma figura potencialmente política, religiosa e social. Então é quando começa a entrar em evidência os grupos religiosos, os saduceus, os fariseus, os essênios e outros. Todos da linhagem de Davi, que tinha direito, a maior parte, de sacrificar. Então agora o homem começou a ser o centro. Baixa mais o teclado um pouquinho. O homem começou a ser o centro. E começou a corrupção. O grupo dos saduceus era o elite. Era composto da maior classe poderosa, economicamente falando. E eram eles responsáveis pela administração dos cultos.
Saduceus eram os primeiros. Fariseus vinha em segundo, mesmo sendo maior. Enquanto os saduceus administravam os cultos, os fariseus tomavam conta da pureza. Os saduceus, por ser o top, o alto clero, na nossa linguagem, não acreditava nem em anjo, não acreditava em ressurreição após a morte e não acreditava em espírito. Então, como os fariseus acreditavam, divergiam, mas como era alta a cúpula e tudo gerava em torno dele, e agora todo mundo queria agradar o sacerdote, e a adoração, o relacionamento com Deus vai sendo deixado de lado, ou seja, a igreja, os sacerdotes se politizaram. Agora eles tinham medo de perder o cargo, e já não eram mais nomeados discípulos ou alguém pela chamada, pela identidade, mas pelo poder capital e pelo poder do conhecimento. E tudo isso vai agravando-se. Aí vem a segregação. Os escribas, os intérpretes da lei, parte fariseu, parte saduceus, interpretavam a lei conforme a necessidade de agradar os saduceus e os fariseus. E aí começou a segregação. Eles diziam que para ter intimidade com Deus tinha que ser judeu. Para ter intimidade com Deus tinha que adorar no santuário em Jerusalém, depois que Herodes fez a reforma com interesse político. Então começaram a ensinar, começaram a ter o domínio do povo. Por isso que os irmãos veem que eles tinham um domínio total sobre o povo. Só para os irmãos terem uma ideia, o que eles ensinavam, só quem pode ter intimidade com Deus é quem tem direito de entrar no santuário. E só tem direito de entrar em santuário puro,